Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Bol. Olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, né, em que você está aí começando a assistir esse vídeo. Nós estamos dando sequência na série Estudo Detalhado do Bhagavad Gita e nós estamos no comecinho, né, na introdução. Esse é o segundo vídeo. Nós vamos continuar o que nós fizemos no vídeo anterior, que é a continuação, né, da descrição da parte do texto, que é a montagem do cenário, a contextualização para entender o que está acontecendo, né, como é que essa situação se deu, como é que o Bhagavad Gita foi então apresentado, etc. Agora, eu vou pedir para vocês, não é, para nós assim, começarmos o estudo de hoje, sempre com o mantra, né? Eu vou cantar aqui, você pode simplesmente me acompanhar ou apenas aguardar. Esse mantra é uma tradição dos Vaishnavas de cantar esse mantra, porque na verdade esse mantra ele é uma janela para o mundo transcendental, é uma janela transcendental. E às vezes, não é, dependendo da pureza do cantor, né, daquele que entoa o mantra, essa janela então se torna visível ou até se torna acessível. Uma vez, Srila Prabhupada, o nosso mestre espiritual, ele estava começando a entoar ele ia fazer uma aula de Srimad Bhagavatam, que é os textos de pós-graduação, como eu havia dito na aula anterior, né? Depois do Bhagavad Gita vem o compêndio, que é o Srimad Bhagavatam, que é a continuação. Aqueles que conseguem aprender ou entender o Bhagavad Gita estão então preparados ou adaptados para ler ou entender o próximo texto, que é o Srimad Bhagavatam. E ele ia dar uma aula de Srimad Bhagavatam, acredito que na cidade de Mayapur, né, na Índia, e ele estava entoando esse mantra, Jayarada Madhava, e ele repentinamente entrou em êxtase. E ele então ficou paralisado, em êxtase, e lágrimas desceram dos olhos de Srila Prabhupada. E ele permaneceu assim por um estado de samadhi por alguns minutos. E os devotos, né, a sala estava cheia de devotos, ouvindo a aula, e ficaram todos observando, né, puderam presenciar esse estado de êxtase de um devoto puro presencialmente. Então isso ficou registrado, né, e é devido à pureza da mente de um devoto puro e o desejo que ele tem de ver Krishna pessoalmente. Então acontece que eles saem dessa dimensão através dos mantras, porque os mantras eles são o equivalente, para fazer uma comparação aqui um pouco grosseira, vamos colocar, para quem entende da teoria da relatividade, por exemplo, do professor Einstein, e quem está familiarizado com o conceito de buracos de minhoca, ou até mesmo dos buracos negros, né, que seriam atalhos no universo, ou buracos de minhoca, pode-se dizer assim. Então os mantras seriam o equivalente de buracos de minhoca, vamos colocar dessa forma, né? Que é, como eu disse, uma comparação meio grosseira. Mas a ideia é que eles abrem atalhos entre a terceira dimensão e a dimensão transcendental. Então, através dos mantras, pode-se abrir janelas. E esse mantra que nós entoamos antes de fazer a leitura do texto, justamente é isso, né? É uma janela, tá? Eu vou entoar o mantra e vocês podem simplesmente acompanhar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Jannavalabha Giri
Givaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Gurudeva 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 Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Pradriva Jakacharya Astotra Sat Sri Srimad Sua Divina Graça Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga, Hare. Muito bem, então agora nós vamos, quem está acompanhando aí, não é? Já sabe que tem o link no site Vedabase, ou Vedabase, e ali tem o Bhagavad Gita traduzido em português. Nós estamos então na parte do montando o cenário. Fazendo a contextualização do que seria aí a explicação de como é que está a situação para que o texto do Bhagavad Gita seja então apresentado ao público, né? Bom, então havia lá, vou ler aqui o último parágrafo da aula de ontem. Dhritarashtra e Pandu, irmãos nascidos na dinastia Parás, né? Desculpa, aqui. Os colóquios entre eles, né, um dos mais grandiosos diálogos filosóficos e religiosos que o homem conhece, aconteceram pouco antes do início de uma guerra, um grande conflito fratricida entre os 100 filhos de Dhritarashtra e do lado oposto os seus primos, os Pandavas, os filhos de Pandu. Então quem não assistiu a aula anterior, sugiro que assista para que possa compreender o que eu vou falar agora, tá? Dhritarashtra e Pandu, irmãos nascidos na dinastia Kuru. A dinastia Kuru é o sobrenome, né? Tinha os Kurus e os Pandavas. Então, Dhritarashtra e Pandu eram dois irmãos nascidos na dinastia Kuru, né, de um rei. Eram descendentes do rei Bharata, um antigo governante da terra, do qual provém o nome Mahabharata. Porque Dhritarashtra, o irmão mais velho, nascera cego, o trono que normalmente seria seu foi transferido para o seu irmão mais novo, Pandu.
Muito bem. Quando Pando... Então, vocês entenderam? É assim, haviam dois irmãos. Dhritarashtra era o irmão, nasceu cego. Ele é o mais velho. Pando era o mais novo. Como o irmão mais velho, que era o herdeiro legítimo ao trono, era cego, o trono foi transferido para o irmão mais novo, Pando, que também era um herdeiro legítimo, porém no segundo plano. Mas ele teve que assumir devido à condição física do irmão. Muito bem. Quando Pando morreu, numa idade precoce, seus 5 filhos, que eram Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nalakura e Sahadeva, ficaram sob os cuidados do tio, que era Dhritarashtra, que de fato tornou-se interinamente o rei. Por quê? Os filhos de Pando eram crianças ainda, então eles não podiam administrar. Yudhishthira era o mais velho. Assim, os filhos de Dhritarashtra e os de Pando cresceram na mesma casa real. Então eram todos primos, todos crianças, cresceram juntos. Ambos os grupos foram treinados nas artes militares pelo proficiente Drona e aconselhados pelo venerável avô do clã Bhishma. Então Drona era o capitão do exército e ele treinava os filhos, né? Eles eram kshatriyas. Existem 4 ordens sociais, que são Brahmanas, Vaishyas, Kshatriyas, Shudras. Na ordem é Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmana. Ou Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Kshatriyas significa administradores de um modo geral. Aqueles que administram, não é como, por exemplo, políticos, militares, chefes de estados, etc. São considerados kshatriyas. Né? E brahmanas são considerados os professores, os intelectuais, os orientadores culturais da sociedade. São considerados como brahmanas. Mais especificamente, professores e sacerdotes, líderes espirituais. Vaishyas são aqueles que são os comerciantes, aqueles que trabalham e produzem alimentos para a sociedade. Né? E aí, é claro, nesse sentido, eles são considerados aqueles que alimentam a sociedade. Né? Depois tem os Shudras, que são aqueles que trabalham, são aqueles que têm a motivação. Normalmente os Vaishyas são os comerciantes, né? Aqueles que fazem negócios, aqueles que se envolvem com fazer negócios. E os Shudras são aqueles que não fazem negócio, são aqueles que procuram trabalho. Né? Então, eles são considerados os servos da sociedade, aqueles que servem aos demais. Ou aos patrões, no caso. Né? Então nós temos Shudras, que representam as pernas do corpo. Depois vem os Vaishyas, que representam o estômago. Os Kshatriyas, que representam essa parte aqui, o peito e os braços, que é a parte que, né, defende o corpo, né? Vem, como eles dizem, né? Pode mandar, né? Então aqui o peito e os braços, Kshatriyas, que eles são guerreiros, aqueles que lutam, né? E depois tem os Brahmanas, que são a cabeça, são aqueles que pensam, aqueles que racionalizam, aqueles que procuram compreender o que está acontecendo. Né? Então, veja bem, o que acontece? Nós temos aí um corpo total, cabeça, braços, né? Estômago e as pernas. Por isso, esse é o corpo social. O sistema védico é dividido, ele é uma extensão biológica do funcionamento do corpo, porque o corpo funciona de maneira coordenada. Então a sociedade, quando está organizada de maneira coordenada, funciona de forma coordenada também. Muito bem.
Então Drona era um kshatriya, e os filhos de Pandu e de Dhritarashtra também eram kshatriyas, que eram administradores da casa real. E eles foram então para a escola aprender todos os tipos de conhecimentos, inclusive os conhecimentos da arte militar, já que eles, né, eram reis, então precisariam aprender a como defenderem-se e a como defender também aqueles que são inocentes. Porque uma das atribuições do kshatriya é proteger os inocentes e assim salvaguardá-los. Por exemplo, nas batalhas que haviam entre reis, o que acontecia? Um reinado não invadia um outro reino. Não fazia parte da ética da guerra védica. Se um rei quisesse conquistar um outro reinado, o que ele deveria fazer? Ele soltava o cavalo dele, com as insígnias reais, e esse cavalo ia andando pelas terras do outro reino. Se o rei vizinho pegasse o cavalo e prendesse o cavalo, isso significava que o rei estaria então declarando guerra. E aí haveria uma batalha para disputar. Se o rei que recolheu o cavalo vencesse, se tornava dono do outro reino, e vice-versa. Então o que acontecia? Na hora em que o rei, por exemplo, se eu sou um rei, eu soltei o meu cavalo e você é um rei, você prendeu o meu cavalo, você está dizendo assim para mim, eu estou predisposto a guerrear com você. Se você perder o seu reino, se eu perder o meu reino, passa para você. Se você perder o seu reino, passa para mim. É tipo um jogo, né? Só que na hora de batalhar, não é assim que eu vou nas suas cidades e destruo as suas cidades, as suas plantações, mato as suas crianças, as suas mulheres, estupro. Não é assim. Não existia isso daí na cultura védica. É assim. Nós combinaríamos um local fora das cidades, fora dos campos de plantações, para poder fazer a batalha. Tipo um ringue, um MMA mesmo, só entre soldados, treinados, preparados, bem vestidos, para isso. Então, essa batalha que acontece, o texto do Bhagavad Gita, foi travada no campo de batalha chamado Kurukshetra. Era um campo de batalha. Cada reino tinha um campo de batalha. Por exemplo, se eu tenho meu reino, então eu preparo um campo de batalha. Qualquer rei que quiser guerrear comigo, eu já tenho um campo de batalha. Eu treino os meus soldados. Se você é um rei, em algum momento você quer tomar o meu reino, não tem problema, você é um rei, é natural. Você quer expandir o seu território. Só que você tem que me vencer. Mas não machucando as minhas crianças, destruindo as minhas plantações, contaminando a água das pessoas inocentes. Os cidadãos não vão participar da guerra, só vai mudar o rei, só vai trocar o administrador. É igual atualmente, né? Muda de presidente, mas vai trocando. Então, antigamente, na era védica, também funcionava assim, né? Então, você quer lutar comigo? Ótimo. Você quer ficar com o meu reino? Muito bem. Então, vamos ver isso. Aí tem o campo de batalha. Nós vamos para o campo de batalha e lá nós resolvemos entre soldados. E era assim que eram decididas as guerras no período védico. Com essa ética, né? Com essa superioridade cultural, digamos assim, humanitária. Né? Então eram guerras com ética humanitárias, porque preservavam os inocentes, crianças, mulheres, velhos, animais, plantações, que não têm necessariamente que ser envolvidos em guerras. Né? Esse tipo de guerra assim bárbaro, é uma guerra de pessoas incultas, civilizadas, que não conhecem o valor da vida e que também não possuem a humanidade, né? A guerra normalmente é desumana, mas nesse caso realmente a característica quando o ser humano se torna mas muito decadente. É isso. Muito bem, então vamos continuar aqui. Drona era o chefe militar da casa real, então ele treinou tanto os Pandavas como os Kurus. Ele treinou todas as crianças juntas.
e tinha o avô da família, que era do clã, né? A pessoa mais velha, o nome dele era Bhisma. E esse avô Bhisma é uma pessoa muito importante dentro do contexto, ele era um conselheiro espiritual muito elevado. Então o avô observava o crescimento de todos na casa. Entretanto, os filhos de Dhritarashtra, especialmente o mais velho, Duryodhana, odiavam e invejavam os Pandavas, né? E o cego e influenciável Dhritarashtra queria que seus próprios filhos, e não os de Pandu, herdassem o reino. Bom, então, Dhritarashtra tinha um filho principal, que era Duryodhana. E Duryodhana queria o trono, né, que foi passado legitimamente para Pandu, devido à situação da cegueira de Dhritarashtra. Só que como Dhritarashtra foi empossado interinamente como rei, então ele considerou que o direito legal voltou para ele. E o filho de Dhritarashtra, o filho de Duryodhana, assim, numa certa idade já mais madura, começou a conjecturar, mas olha, meu pai, veja bem, se você assumir o trono interinamente, e o trono está andando, mesmo com o fato de você ser cego, isso significa que você foi rei. Portanto, o próximo na lista natural seria eu. Por isso, eu acho que não tem nada a ver dar o reino para os Pandavas, já que eles, meus primos, são primos do meu tio mais novo, e eu sou seu filho e você é o irmão mais velho da família, então, legitimamente é meu o trono, né? Teoricamente, né, até faz sentido. Só que Duryodhana, ele era, assim, de uma natureza muito cruel, e as tentativas de Duryodhana de recolher esse direito eram tentativas violentas, trapaceiras, né, com um sentimento de ambição, de ódio, de vingança no coração, sentimentos ruins. Embora ele tivesse, de certa forma, alguma razão, politicamente falando, no que ele falava, a forma como ele tentou recolher esse direito político foi uma forma bastante desleal. E isso gerou uma pré-indisposição da parte da administração geral de que assim, as coisas fossem como Duryodhana queria. E, enfim, o pai, que era cego e também era influenciado pelo filho, acabou então cedendo a essa exigência do filho. Bom, eu vou ler aqui o último parágrafo, porque eu acho que eu já estou, assim, extrapolando o meu tempo, o meu período hoje. Eu vou fazer aqui a leitura do último parágrafo e vou encerrar para a gente poder continuar amanhã, porque tem muitas aulas, tem muita coisa para falar e a gente vai falando gradualmente. Duryodhana, com o consentimento de Dhritarashtra, tramou matar os jovens filhos de Pandu, e foi apenas devido à cuidadosa proteção de seu tio Vidura e seu primo, o senhor Krishna, foi apenas devido à cuidadosa proteção de seu tio Vidura e seu primo, o senhor Krishna, lhes deram, que os Pandavas escaparam das muitas investidas feitas contra suas vidas. Então entrou aí já mais dois personagens, Vidura e também a Krishna. Então nós vamos falar sobre eles na próxima aula, a gente se vê amanhã, tá bom? Tem uma coisa muito importante que eu, assim, até estou um pouco constrangido até de admitir aqui, mas nós esquecemos, na verdade nós não, eu me esqueci de uma coisa muito importante, porque como eu falei muito do mantra, o Jayarada Madhava, eu me esqueci de falar o mantra importante, que é o mantra Namo Bhagavate Vasudevaya, que se entoa antes de começar a ler o Bhagavad Gita. Então, nós vamos fazer o seguinte,
Vamos imaginar que nós voltamos lá no início da aula, tá? E eu vou entoar agora, então, o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou pedir que você, por favor, sente-se da maneira apropriada e acompanhe comigo, tá? Por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, Hare Krishna, fique na paz, nos vemos então na próxima gravação. Namastê, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Hare Krishna.